Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Eu gosto da tradução da King James para esse versículo de número 13, que diz assim: então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim será feito, ou seja feito a ti. Amém? Pode se assentar, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesta noite. Meu propósito e a nossa reflexão de hoje, com base nesse texto, é acerca de duas palavras que nos últimos dias, ou alguns dias, vem ardendo no meu coração, e estas palavras são caminho e propósito. Diga comigo: caminho e propósito. Você já usou uma faca para apertar um parafuso? Quem nunca usou? Né, irmão? Todos nós já usamos. Uma faca para apertar um parafuso. Você já deve ter usado também um alicate para bater um prego. Todos nós já fizemos isso também. Todos nós já usamos ferramentas que não eram próprias para o uso que nós estávamos fazendo, ou algum objeto que nós estávamos precisando e não tínhamos no momento, mas usamos outros para substituí-los. E é claro que o resultado não foi tão bom quanto se estivéssemos com a ferramenta certa. Não foi bom porque não foi para isso que a faca foi feita. A faca foi feita para cortar um pão, uma carne, não para apertar um parafuso. Também o alicate, a sua função não é bater em um prego, isso é função do martelo. Não foi com este propósito que foi criado, foi com este propósito que foi feito, não é? Como eu disse, essas duas palavras têm falado ao meu coração nos últimos dias, nas últimas semanas. Caminho e propósito. E eu quero dizer algo para você. Você foi criado com um propósito. A sua vida não foi por um acaso. Existe um propósito na sua vida. Existe um propósito para que você estivesse aqui nesta noite. Existe todo um propósito para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Existe todo um propósito para a sua existência. Existe todo um propósito, um caminho para a nossa existência, para a nossa vida.
Uma das questões que as pessoas estão mais em conflitos existenciais é a questão de viver hoje sem um propósito, em que as pessoas se perguntam: por que eu existo? Afinal de contas, para que eu existo? Essa é uma das grandes crises existenciais que as pessoas enfrentam hoje, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua caminhada, da sua existência. Mas a verdade é que nós somos chamados com um propósito. A verdade é que eu sou chamado, você é o chamado para um propósito. Como igreja, nós somos chamados a um propósito. Por que as pessoas estão vivendo tão desanimadas? Por que as pessoas estão vivendo de uma forma tão desanimada nos dias de hoje? E uma das suas reclamações é esta: eu sinto que eu não tenho propósito na minha vida. Eu sinto que a minha vida não tem propósito, não tem sentido. Às vezes nós conversamos com pessoas e elas falam: pastor, parece que a minha vida não tem sentido. Parece que eu não tenho um propósito de vida, um propósito de existência. Parece que eu não tenho um propósito, parece que não tem um sentido forte para a minha existência. E essas questões têm afetado as igrejas. E uma das causas que as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, não estou generalizando, ok? Mas que algumas pessoas estão desanimadas, perderam o foco, é no sentido de que estão deixando o propósito de lado, ou que não se fala mais tanto do propósito como deveria se falar. E qual que é o propósito da vida de um cristão? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? Para que nós existimos? Para que nós fomos criados? Marcos 16, a partir do verso 15, diz toda a resposta que nós precisamos. Vamos abrir lá? Quero que você me acompanhe nessa leitura de Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Eu gosto desse texto, meu irmão, sabe por quê? Vou compartilhar com você. Esse texto foi o primeiro texto que eu decorei na escola bíblica dominical. Marcos 16, a partir do verso 15. Foi o primeiro texto que eu decorei na escola dominical, porque existia uma apresentação na igreja e nós deveríamos falar os textos de cor. Então foi o primeiro texto que eu decorei. E já uma grande direção para a vida, né? Já uma direção para a vida. Olha o que diz: por que nós existimos? E essas são as palavras de Jesus, o próprio Cristo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A tua versão pode ter o início, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esse é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito da minha vida e da sua vida. Essa faz parte da direção de Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós ainda não tínhamos tido um encontro com Jesus,
ainda quando nós não existia esse encontro na nossa vida, nós estávamos perdidos. Sim ou não? Estávamos vivendo de uma forma perdida. Estávamos perdidos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Estávamos perdidos, separados da nossa comunhão com Deus Pai. Aí quando encontramos com Cristo e Ele vem e transforma toda a nossa vida, Ele transforma toda a nossa existência, Ele transforma a nossa história, aí Ele nos aponta um caminho, ou seja, nós não estamos mais perdidos, agora nós temos um caminho, agora nós temos uma direção, porque Jesus é o caminho, é isso que a palavra do Senhor nos diz, que Ele é o caminho. Então, quando estávamos vivendo longe de Cristo, ou não tínhamos tido nosso encontro com Cristo, estávamos perdidos. Mas no momento em que nós encontramos com Cristo, Ele nos apontou um caminho. E nós não podemos fugir deste caminho. E nós não podemos deixar esse caminho. Porque existe um propósito maior na minha vida e para a sua vida. Eu existo com um propósito. Eu existo com um porquê. Eu existo com um propósito maior para a minha vida. Nós somos criados com um caminho para um propósito. Nós somos criados para percorrer um caminho. E um texto que eu destaco para você, no texto que nós lemos, em que Jesus ele tem o seu encontro com um centurião, é o do versículo 13, que, como eu já mencionei para você, a versão King James diz, diante de todo aquele cenário que nós lemos, Jesus olha para todo esse contexto, e ele então diz, então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho, e como tu creste, assim será feito. Vai no teu caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, Jesus sinaliza caminhos e também propósitos. Jesus sinaliza caminhos e também propósitos. O que eu quero que faça sentido para você, e para mim, e para nós nesta noite, é que o caminho já nos foi apontado, é que o caminho já nos foi sinalizado, é que Jesus já nos apontou o caminho que nós devemos seguir. Mas o que parece é que nós relutamos quanto a este caminho. O que parece é que nós relutamos com o caminho que Jesus já nos deu. As palavras de Jesus a esse homem me chamam a atenção, porque olha, segue o teu caminho. Eu estou apontando, eu estou te direcionando. Existe um propósito, segue o teu caminho. Como está o nosso caminho? Será que nós estamos seguindo o nosso caminho? Será que nós estamos seguindo de fato o caminho que nos foi proposto? O caminho que nos foi dado? O caminho já nos foi apontado, já nos foi sinalizado. Jesus já nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. Mas, pastor, como que
esta palavra é na prática. Vou te explicar. E eu quero que faça muito sentido mesmo para você nesta noite. O lugar que o Senhor te colocou hoje faz parte do caminho e faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque durante a sua semana, no seu trabalho, com certeza alguém vai precisar de uma palavra, de uma direção que somente o Senhor pode dar. Então segue o caminho. O caminho já foi apontado. Isso fica muito evidente no texto que nós lemos em Marcos. O caminho já foi apontado. Olha, vocês devem ir. Vocês devem fazer aquilo que eu estou propondo para vocês. Aquilo que eu estou dizendo para vocês. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é isso? No meu trabalho eu preciso estar aberto para falar de Jesus. Segue o caminho. Talvez o Senhor prepara alguém para você falar alguma coisa na fila de uma lotérica, na fila de um banco. Segue o caminho. Pega o teu caminho. Por que nós não seguimos o nosso caminho muitas vezes? Por que nós muitas vezes não vivemos este propósito? Porque alguma coisa impede de vivermos este caminho e este propósito. Uma das primeiras razões que nós encontramos, que muitas vezes nos impedem de viver este caminho, de desfrutar deste caminho que já nos foi dado. Algumas coisas que eu pontuei aqui, eu quero compartilhar com você. A primeira questão é que muitas vezes nós queremos viver o propósito e o caminho do outro. E nós não entendemos que o Senhor tem um caminho para cada um de nós. Porque de fato, muitas vezes onde você chega, eu não chego. E talvez eu nunca vou chegar. Talvez o seu ciclo de vivência, de relacionamentos, eu nunca vou conseguir chegar. O que nos impede muitas vezes de viver esse caminho, esse propósito? É porque muitas vezes nós queremos viver o caminho do outro, a história do outro, o propósito do outro. Por isso que eu digo a você, onde você está é porque existe um propósito para você neste lugar. Porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma outra questão que nos impede de viver o nosso caminho, o nosso propósito, nós não acreditamos na nossa própria caminhada e que existe um propósito para nós. Às vezes nós não acreditamos que existe um propósito para nós. Alguém chega e diz, olha, eu preciso de uma palavra, eu preciso que você ore para mim. Você olha e diz, eu? Espera aí que eu vou ligar para o meu pastor e ele ora para você. Onde o Senhor te colocou, segue o caminho. Ele te colocou com um propósito, então segue o caminho. Ele te colocou lá porque existe um porquê, então segue o caminho. Eu acredito que existe um propósito dos céus para cada vida e para cada momento na vida. Porque Deus é um Deus de propósito. Porque com Deus não existe o acaso.
Deus é um Deus de propósito. E nós precisamos entender este propósito, porque existem vidas que precisam e necessitam se encontrar com Jesus. Outro ponto que nos impede de seguir a nossa caminhada, que nos impede muitas vezes de progredir, de avançar, sempre achamos que o propósito e o caminho do outro é mais fácil e bonito que o nosso. Às vezes nós ficamos admirando tanto a vida das outras pessoas, nós nos esquecemos que Deus pode fazer grandes coisas através de nós. E Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, da minha vida, de quem Ele quiser, meu irmão. De quem Ele quiser, Ele pode fazer uma história grandiosa. Outra questão que quero compartilhar com você, o que muitas vezes nos impede de fazer o propósito, de caminhar, de trilhar o caminho? Não fazemos aquilo que sabemos que precisa ser feito. Às vezes nós sabemos que precisa ser feito, mas nós não fazemos. Segue o caminho. Vai no teu caminho. É interessante essa expressão, vai no teu caminho, ou seja, o caminho é seu, é teu. Siga o teu caminho, siga o teu propósito, siga a tua vida. Deixa o Senhor te usar onde Ele te colocar. Você é um instrumento de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Você é um instrumento de Deus para que vidas sejam abençoadas. Nós somos instrumentos de Deus para que vidas sejam abençoadas. Onde nós estivermos. Para que as pessoas sintam esta vontade de vivenciar uma vida ao lado de Cristo também. Então, o Senhor Jesus é aquele que sinaliza caminhos e propósitos. Segue o teu caminho durante essa semana, segue o teu caminho. Com certeza alguém vai sinalizar alguma coisa de que precisa ouvir algo ou até mesmo de uma oração. Então siga o teu caminho. Faça aquilo que precisa ser feito. Faça aquilo que precisa ser feito. Realize aquilo que precisa ser realizado. Sabe por quê? Porque quando Deus te coloca em um caminho, é porque Ele já preparou tudo para que você chegue ao seu destino. Quando o Senhor nos dá um caminho, é porque Ele já preparou tudo para que a gente chegue num destino. Porque o Senhor é conosco. Um texto que eu acho maravilhoso também é o texto de Gênesis capítulo 15. Quero que você abra comigo para a gente ler. Gênesis capítulo de número 15. A aliança de Deus com Abrão. Gênesis capítulo de número 15, verso 1. Eu vou ler o primeiro, depois você pode ler essa história na sua casa, com certeza também será muito edificante. Diz assim: depois destas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O Senhor dá um caminho para Abraão, faz uma aliança com ele nesse texto, diz para Abraão: olha, não precisa ter medo, eu sou o teu escudo, eu estou com você, segue o caminho apenas. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Apenas siga o caminho,
caminho já foi sinalizado, já foi apontado, então apenas siga o caminho. Faça aquilo que precisa ser feito. Existem vidas que precisam ter encontro com Jesus, então seja este canal. Seja um crente canal, não um crente esponja, mas um crente canal. O que a esponja faz? Só absorve, né? Só absorve, só absorve. O canal não. O canal chega a outras vidas. O canal chega. O Senhor sinaliza caminhos e propósitos. Já sinalizou um caminho e um propósito, então só nos resta abraçar isso, amém ou não? Só nos resta abraçar. Mas pastor, eu não consigo, é muito para mim. Não é, o Senhor é quem nos capacita, meu irmão. Deixa de dar desculpas para aquilo que o Senhor já nos deu de incumbência nessa terra. Vamos falar a verdade? Até quando a gente vai continuar dando desculpa para aquilo que Deus já colocou para que façamos? Faz sentido? O caminho é teu. Eu tenho o meu caminho, você tem o teu caminho. Por onde você passar, muito provavelmente eu não vou passar. O caminho é teu. Segunda lição que quero compartilhar com você. Diante de todo esse processo de caminho e propósito, Jesus usa pessoas para construir caminhos e cumprir propósitos. Diga comigo, Jesus usa pessoas. Jesus usa pessoas. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. E nessa história, Jesus usa a fé de um centurião. O centurião é o canal para que aquele servo fosse curado. A fé daquele homem faz toda a diferença. A fé daquele homem é que transforma toda a situação. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todo seguidor de Jesus, que todo seguidor de Cristo deve ser um pescador de homens, ou seja, deve se importar com o processo que o Senhor já descreveu que devemos fazer. Todo seguidor de Cristo deve ser um pescador de homens. Todo seguidor de Cristo deve ser alguém que seja um instrumento de Deus onde foi colocado. E as pessoas devem ver em nós pessoas como um instrumento de Deus onde forem colocadas. As pessoas precisam ver em nós isso, porque é isso que desperta a sede nas pessoas. Sabe o que chama a atenção das pessoas? As suas palavras chamam a atenção das pessoas, mas o seu modo de viver também chama a atenção das pessoas. O que se destaca na vida do centurião é a sua fé. O que chama a atenção
nas pessoas é a maneira que nós vivemos a nossa fé. Porque dizer que é um seguidor de Jesus dentro da igreja é fácil. Mas é no seu trabalho que as pessoas devem reconhecer Cristo. É no trânsito que as pessoas devem reconhecer Cristo nas nossas vidas. É quando as coisas não saem como planejado que as pessoas devem reconhecer Cristo nas nossas vidas. Que a minha vizinhança precisa me reconhecer como um seguidor de Cristo. Por quê? Porque Ele usa pessoas. E se nós estamos aqui é porque Ele tem o desejo de usar a minha vida e a sua vida. Jesus usa pessoas para construir caminhos e cumprir propósitos. Para que através da nossa vida, vidas sejam transformadas. Para que a salvação em Cristo Jesus seja apresentada. É que nós venhamos a fazer a diferença onde nós estivermos. E uma das histórias que mais me chama a atenção em todo esse cenário de fazer a diferença onde está, é uma mulher, uma jovem que é levada para servir a mulher de Naamã. Ela poderia ter todos os motivos para não ajudar Naamã. Foi levada como prisioneira para servir a mulher de Naamã. Aí Naamã fica leproso. O que essa mulher, essa jovem fala? Olha, na minha terra tem um profeta que pode curar Naamã. Lá existe alguém que pode curar Naamã. É cumprindo o propósito onde foi colocado. É sendo um caminho onde foi colocado. E através dessa história, através de todo esse contexto, e através dessa mulher, dessa jovem, Naamã é curado. E você conhece muito bem a história. Porque ela não deixa que outras coisas tomem o lugar da sua fé. Ela poderia ter se debruçado diante do rancor, diante da mágoa, diante da tristeza, diante de tantas outras coisas, mas não. Ela decidiu ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de Naamã e esta família. Onde você estiver, seja um canal de bênção, meu irmão. Onde o Senhor nos colocar, que sejamos canais de bênçãos em nome de Jesus. Onde o Senhor colocar os nossos pés, que sejamos canais de bênçãos. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. E Naamã tem o seu encontro com o profeta e a sua história é transformada através da vida daquela jovem, daquela mulher. Seja um instrumento. Entenda que o Senhor trabalha com caminhos e com propósitos. Onde Ele te colocou é porque Ele quer que você siga o teu caminho, é porque existe um propósito.
Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você. Jesus usa caminhos e propósitos para proporcionar grandes experiências. Jesus quer que você viva grandes experiências na sua vida. Segue o teu caminho. Sabe o que eu vejo no texto? Eu vejo Jesus dizendo para esse homem: segue o teu caminho, viva a tua experiência. Viva a tua experiência. Quer ter experiências com Jesus? Siga o teu caminho. Entenda o propósito. Quer ter experiências com o Espírito Santo? Siga o teu caminho. Vai, pega o teu caminho, siga. Demonstre toda a sua fé. Existem vidas que estão precisando ouvir de Jesus, então faça isso. Existem vidas que precisam conhecer a Cristo, então faça isso. 4 esferas que foram impactadas através da vida do centurião, a sua própria vida foi impactada. A sua própria vida foi impactada, o seu servo foi impactado, a sua família foi impactada, as pessoas que estavam à sua volta foram impactadas. Experiência. Sabe, a minha oração nesta noite é para que o Senhor dê experiências profundas para você, para que você viva experiências na presença do Senhor, para que você viva experiências extraordinárias na presença do Senhor. Então segue o caminho. Faça aquilo que precisa ser feito. O caminho já nos foi dado. Já existe o apontamento, é por esse caminho. Então por que nós vamos querer ir para outro, se Jesus está dizendo, vá por esse caminho? Aí nós pegamos outro caminho e usamos as nossas desculpas. Porque se existe uma coisa que o ser humano é bom, é de dar desculpa, não é? Se existe uma coisa que o ser humano é bom, é de dar desculpa. O caminho já foi dado. Então faça o que precisa ser feito. O centurião fez aquilo que precisava ser feito. Ele vai atrás de Jesus. E Jesus muda toda a situação que estavam vivendo naquele momento. Aquele homem foi um canal. Seja um canal. Seja um canal. Existe um propósito para a sua vida. Existe um caminho já apontado para nós. O que você pode fazer a partir de hoje para viver profundamente esse caminho? O que você pode fazer a partir desta noite para começar a construir caminhos e cumprir o propósito que Jesus nos deixou? Quais pontos nós precisamos melhorar para que isso aconteça? A missão já nos foi dada, em Cristo o propósito já nos foi apresentado, e o caminho já também nos foi revelado. Você sabe o que você precisa melhorar. Eu sei o que eu preciso melhorar. Nós sabemos que precisamos melhorar.
E quais decisões nós precisamos tomar a partir de hoje para que possamos viver o caminho que nos foi proposto e o propósito que nos foi direcionado. Existem pessoas no seu trabalho que precisam ouvir de Jesus. Existem pessoas que você vai se deparar durante essa semana, quem sabe até mesmo na rua, mas que precisa ouvir de Jesus. E que essa história pode ser mudada com apenas uma palavra. Segue o teu caminho. O caminho já foi dado.